Olá, amigos e amigas, aqui é Janete, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui no meu Jardim de Suculentas, aqui no meu canal. No vídeo de hoje, eu vou falar dessa suculenta aqui, que é a Echeveria secunda, variação glauca. Essa Echeveria, ela faz um destaque em qualquer jardim. É uma querida, né, de todos os cultivadores, de todos os colecionadores. E não é para menos, porque com essa rosetinha bem formada, com essas pontinhas coloridas e com essa lindeza que fica quando elas estão sendo cultivadas assim a sol pleno, certamente qualquer um de nós se apaixona por essa suculenta tão linda. É uma suculenta originária do México, mas que se adaptou e se dá muito bem aqui no nosso clima tropical aqui no Brasil. E é muito linda. Essa cor meio azulada, acinzentada, se trata da cor chamada de glauca, né? Então, a segunda variação glauca, que também é conhecida de forma popular por glauca verdadeira, é o tema do nosso vídeo de hoje. Tenho algumas dessas suculentas aqui no meu jardim e estão muito bonitinhas e eu quero compartilhar com vocês como elas estão agora no momento. Por isso, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Você tem essa suculenta aí no seu jardim? Você gosta de cultivá-la? Tem alguma dificuldade em cultivar essa suculenta? Acha bonita? Ou ainda é um desejo? As echevérias glaucas são lindas. Algumas pessoas têm dificuldade em cultivar essa suculenta. É uma echevéria, tem essas rosetas bem formadas. É uma suculenta que gosta de bastante água aqui no meu jardim, no meu clima. E muitas pessoas têm dificuldade em cultivá-las. Aqui no nosso clima do norte de Minas, elas se dão bem em qualquer época do ano. Naturalmente, tem épocas, né, que elas acontecem, né, alguma coisa assim, que elas venham a sofrer alguma forma de mudança. Algumas perdem folhas, outras às vezes até venham a morrer. Mas, no geral, a suculenta, né? Essa linda aqui, a variação glauca, ela é maravilhosa e se dá bem aqui no nosso jardim. Eu tenho nessas duas bacias, essas duas, né? Na verdade, na panela, né, de barro, eu tenho essas aqui, que eu mostrei. E na outra panela, tenho aqui duas, que ainda está em fase de adaptação. Essa panela aqui eu fiz recente com vocês, então elas estão em fase de adaptação. Bom, vamos ver algumas echevérias glaucas que eu tenho aqui e como eu as cultivo. Ao olhar essa parte aqui do meu jardim, eu consegui identificar apenas uma delas aqui. Vou levar vocês até lá e mostrar como ela está sendo cultivada aqui nesse cantinho, olha. Coloquei aqui junto com algumas Topsy-Turvy, né? E alguns desses sedum aqui que estão floridos. Então, eu coloquei as echevérias glaucas. Na verdade, coloquei apenas uma. E notem como são cultivadas aqui. Eu deixei para poder mostrar exatamente para vocês verem características, né, que a gente encontra no decorrer do cultivo. Essas folhas secas aqui embaixo é comum. E você que tem experiência aí com a echeveria glauca, vocês vão, olha só, vão ver e concordar comigo que realmente, né? Olha, fica tanto no sol, gente, que olha, viram como que o sol aqui acaba com tudo, com as bacias, enfim, é bem quente. Bom, conforme eu ia dizendo, elas secam bastante as folhinhas aqui, ó, embaixo. Então, é característica de qualquer planta, vai secando as folhas de baixo, né? Porém, as echevérias glaucas, elas secam com mais rapidez aqui, por causa do clima. Como é meu clima? Bom, o meu clima é assim, o sol é bem quente,
Mas é um quente suportável, por quê? Porque aqui na minha região, apesar de ter um sol bem quente, as noites são bem frescas, né? Então vai chegando o entardecer e o anoitecer, aqui o clima melhora, fica bem fresco, de modo que, apesar do sol ser bem quente, podemos dizer que é um clima muito bom aqui no norte de Minas Gerais. Então elas gostam desse clima porque ventila bastante. Notaram aqui como essa mãezona está cuidando dos seus filhotes? Exatamente, olha quantos filhotes tem essa Echeveria glauca. E essa daqui tá com a roseta razoavelmente grande e tá bem formadinha. Geralmente aqui nesse tipo de cultivo que eu ofereço a elas, elas não crescem muito. Por quê? Porque elas formam rosetas mais ajustadinhas, mais compactas, exatamente devido ao cultivo. Vocês vão ver pessoas que cultivam essa suculenta e que elas crescem muito, mas por quê? Por causa do clima ou por causa do ambiente em que ela é cultivada lá naquele determinado jardim. Aqui nessa banheira, né, nessa jardineira aqui de cimento, eu também tenho algumas glaucas que estão sendo cultivadas num ambiente mais ou menos igual, porque se trata do mesmo local, dessas que eu acabei de mostrar para vocês ali. Diferenciando apenas porque aquela ali é bacia de plástico e aqui bacia de cimento. Mas notem que elas reagem da mesma maneira. Estão sempre aumentando o número, né? Olha aí a quantidade de bebês. Elas estão também com rosetas bem formadas e também estão bem coloridinhas. Olha as pontas, gente. Gente, olha aí o de perfil, para vocês verem como ficam lindas, né? Então, mais ou menos o mesmo ambiente, com a mesma quantidade de rega, de sol, diferenciando apenas o fato daqui ser cimento e aquela anterior ser bacia de plástico. Elas reagem praticamente da mesma maneira. Notem. Aqui, nesse vaso, eu tenho mais algumas Echeverias glauca. Olha só. Também são as mesmas plantinhas, né? Notem que eu fiz aqui um caminhozinho, né? Eu gosto muito de fazer ou na bordadura do vaso, na beirada, ou então, para fazer um arranjo, eu coloco uma madeira ou uma pedra e vou fazendo esses trabalhozinhos assim. Vou inventando, enfim. Mas olha aí, a Echeveria glauca aqui também se deu muito bem. Ela está aqui num vaso bem maior do que aquela primeira bacia ou até aquela banheira que eu mostrei ainda há pouco. Vejam, olha aqui. Olha a altura desse vaso, né? Olha, só para vocês terem uma ideia da dimensão, olha, mais ou menos 20, mais ou menos uns 38 centímetros de altura. E a largura, quase 40, porque é bem largo a boca desse vaso. De modo que tem bastante substrato. E elas estão aí, olha, estão bem, né? Naturalmente, a rega que eu ofereço a essas suculentas aqui desse vaso, pelo fato de ter mais substrato, elas demoram mais a secar. Elas demoram mais um pouco. Notem como as suculentas estão aqui mais abertinhas, notaram? Então, a Echeveria glauca, ela reage mais ou menos parecido, dependendo do cultivo que você dá, elas se comportam mais ou menos da mesma maneira. É possível observar isso aqui também, né? Em relação ao outro vaso que eu te mostrei ali. Agora, vamos ver numa bacia ali de plástico. São bacias bem largas, mas bem baixas, olha, pouco substrato na altura. E as Echeverias glaucas estão também crescendo, desenvolvendo aí bem coloridas, né? De acordo com as características delas. Estão lindas. Olha o contraste com a Crassula capitella campifire aqui no jardim. Como estão lindas. Tem essa aqui, tem aqui também. Essas Echeverias glaucas estão muito bonitas também. Eu retirei daqui uma muda grandona que tinha aí
E olha aí como estão. Lindas, não é? Então, responda aí para mim nos comentários, por favor. Você cultiva a Echeveria glauca? Que é essa variação da secunda, porque na verdade são secundas com variações com outros nomes, né? E no caso essa daqui a variação é glauca. Olha como essa bacia aqui está cheia. Tirei vários bebezinhos e coloquei para desenvolver ali em uma jardineira, em uma floreira. Vou mostrar agorinha para vocês, mas estão lindas. Mas enquanto isso, conversem aí comigo nos comentários, por favor. Vocês cultivam essa suculenta? Gostam de cultivá-las? Tem alguma dificuldade de cultivar a Echeveria glauca aí no seu jardim, no seu clima? Conta pra mim aí nos comentários, a sua experiência é muito importante, ajuda a gente, né? E ajuda todos que leem os comentários também. Olha, eu cultivo a sol pleno, rego 2, 3 vezes na semana no máximo, dependendo de como está o clima, né? Se tem chuva, não rego. Se tem pouca chuva, rego menos. Aqui, por exemplo, eu tirei mudas recentes e coloquei aqui na terra vermelha, junto com esterco de curral, para enraizar. E já estão todas enraizando. Logo, logo estará bem cheinha essa banheira aqui, na verdade, essa floreira, né? E rapidinho elas crescem, porque elas gostam do sol, são cultivadas no sol e se dão bem aqui nesse clima. Veja, por exemplo, aqui como estão lindas e bem formadinhas essas Echeverias glaucas, ó. Bem coloridas, né? Com as pontinhas bem coloridinhas. Uma lindeza de fato, né? E contrasta bastante com esse colorido das outras suculentas aqui no jardim. Notaram isso? Olha aí. E aqui também, olha só. Eu sempre gosto de fazer assim, ó. Fazer uma borda, né? No centro ou borda do vaso, né? Ou então no centro do vaso. Todas são Echeverias glaucas, cultivada aqui no sol pleno, né? No meu jardim. Eu uso, como substrato, eu uso essa terra vermelha, uso esterco de curral e uso o carvão moído. Então, serve de dica de cultivo, que esse substrato dá certinho para cultivar essa suculenta, que algumas pessoas têm dificuldade em cultivá-las. Como as outras, né? E ficam aí, ó, bem coloridas. Olha a lindeza dessa crassula aqui, como está perfeitinha, gente. Mas as Echeverias glaucas podem ser um destaque assim, ó, em qualquer jardim. Se você adaptar ao seu clima, se você cultivá-la, né, num ambiente que elas gostem, como por exemplo aqui que o sol é bem quente, as noites são bem frescas, elas vão amar o seu cultivo também. Basta adaptá-las da maneira correta, né, gente? Quando estão pequenininhas, elas ficam assim, olha. Isso aqui são mudinhas bem pequenininhas. Às vezes até se mistura um pouco, né? Com algumas outras variações, mas quando estão maiores ficam assim, ó, bem lindas e bem definidas as rosetinhas dessa Echeveria tão linda que leva a cor azulada acinzentada, por isso o nome de glauca. E nesse vídeo eu mostrei para vocês algumas formas de cultivar essa suculenta tão linda aqui no meu jardim, a Echeveria glauca. Inscrevam-se no canal se gostam de mexer com suculentas, né? Desse tipo de conteúdo. Peço que, por favor, curta o vídeo se gostou realmente do que viu aqui. E compartilhe. Compartilhe aí com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos. E até um próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!